Vamos dar prosseguimento à série de pregações do livro de São Marcos. Vamos falar sobre o chamado de Levi, capítulo 2, versículo 13 ao 17, no livro de São Marcos. Leamos o texto sagrado que nos diz: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximando-se, e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram, comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isto, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Levi quer dizer em hebraico união, e pode ser também considerado o terceiro filho de Jacó com Lia, que dá o nome à tribo levitas. Provavelmente aqui, tanto que é narrado por São Marcos como por São Lucas, Levi trata-se de Mateus, teve seu nome mudado. A palavra Mateus, ou o nome Mateus, quer dizer presente de Javé, ou de Jeová. Mateus, Levi, mesma pessoa, era um sonegador de impostos. Era uma pessoa que se aproveitava dos tributos do povo, que sonegava, que recebia, que não passava para o povo, que era corrupto. Mas, ao se deparar com o convite de Jesus, não negou, seguiu Cristo. Mateus, que foi um discípulo, um dos apóstolos do Senhor. Mateus, que foi um dos evangelistas, ou melhor dizendo, que tem um livro, faz parte dos evangelhos, e relatam sobre o Senhor. Uma grande multidão seguia Jesus, e ele aproveitava o ensejo para pregar a palavra. Aqui nós temos a lição de que sempre é tempo para pregar a palavra, seja até mesmo fora de tempo, tendo ouvintes, tendo possibilidade de pessoas ouvirem o Evangelho e se arrependerem, é o momento. Então, aqueles que seguiam Jesus ensinava. Aqui cabe destacar o seguinte: o quão o Senhor não era influenciável. Geralmente, as pessoas, ao terem fama, reconhecimento do público, ao ter fãs, multidões e multidões, o seguindo, acabam desprezando as verdades, deixando de lado princípios, se corrompendo. Jesus não se deixava influenciar negativamente pela multidão, preferia inclusive se refugiar, recusar, ou melhor dizendo, se afastar da multidão e orando em desertos,
lugares mais a sós, mais afastados. E isso é muito interessante. Quantas pessoas que pregam uma coisa, quando começam a ter público, audiência, isso serve para o pregador, serve para até mesmo, se analisarmos, as próprias vivências da vida, as próprias situações cotidianas e inclusive em questões diárias, de trabalho, de negócios, na vida social. As pessoas, ao ter, como eu estava dizendo, bastante fama, multidões, elas deixam de lado seus valores. Elas se flexibilizam. Jesus não. O que a Bíblia diz? Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Jesus não deixou eles, olha, mestre, vem cá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É a questão da oportunidade e de não ser corrompido. Jesus foi tentado num deserto para se postrar diante de Satanás para ter todas as coisas desse reino, mas ele resistiu. Por isso que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, à vontade de Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E aqui, nesse caso, sujeitai, pois, à vontade de Deus, resistir os desejos da carne, que são a soberba, a vanglória, sentimentos de poder, de estar sendo o centro de todas as atenções e acabar, obviamente, deixando de lado a missão, a incumbência de fazer aquilo que é do agrado de Deus. Então, veja bem, começou a ensinar, passando por ali, viu Levi. Ele não chamou a multidão para seguir. Ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado lá na coletoria, onde fazia a cobrança de impostos. Ele disse, siga-me, siga-me. Levi levantou-se e seguiu. Tem muitas pessoas que rejeitam, recusam o convite do Senhor para seguir. É escrito a porta e bato. Aquele que abrir será comigo e eu com ele. O Senhor chama a todos, não só para fazer a obra, mas principalmente para a salvação das suas próprias almas. No entanto, muitos têm desprezado, rejeitado o convite de Deus para ser uma nova criatura, para ser um servo de Deus, uma serva de Deus, para ter mudança, para ter uma vida melhor, para ter prosperidade em todos os âmbitos da vida, principalmente no âmbito espiritual. Porque o que adianta a pessoa ter dinheiro, mas não ter paz consigo mesmo? Ser um frustrado, uma frustrada, está à mercê de trocas para atenuar as encrencas existenciais. Quantos famosos? Recentemente faleceu o jogador Maradona, que anestesiava as suas dores com psicotrópicos, que não tinha paz. Ele que era cultuado, que era quase que um Deus, não tinha paz. Provavelmente porque não seguiu de verdade o preço da paz. Porque se seguisse, ele ia ser liberto de tudo aquilo que o escravizava.
porque conhecereis a verdade vos libertará. Levi decidiu seguir o Senhor. E ao decidir seguir o Senhor, em outras palavras, decidiu mudar, porque não sabia o que esperava. E quando ele viu que as coisas iriam mudar, foi automático. Ele mudou. A metanoia, a transformação de dentro para fora aconteceu. Porque ele deixou de ser sonegador de impostos. Porque ele deixou de ser corrupto, ladrão do dinheiro do povo. E foi obedecer a palavra. Paulo fala que aquele que furtava não furte mais. Ele deixou isso, abandonou essa prática. Agora ele era um pecador arrependido, salvo e redimido pelo sangue do Cordeiro. Porque quando a pessoa aceita o chamado do Senhor, as coisas mudam. O Senhor transforma água em vinho, deserto em floresta. O Senhor transforma tudo. Há uma verdadeira transformação. As coisas velhas já passaram. Eis que faço nova todas as coisas. Então, durante uma refeição na casa de Levi, Jesus foi na casa de Levi. Porque Jesus vai atrás do pecador. Não é Jesus, obviamente, atualmente faz esse trabalho, é o Espírito Santo, que às vezes usa um vaso, usa uma pessoa, ou trabalha em inúmeras formas na mente, na psique de alguém para que haja uma transformação. No caso aqui em tela, Jesus foi na casa de Levi comer. Muitos me diziam, e disseram, inclusive, para a gente vai meditar nisso. Ir atrás de um sujeito pecador? Cadê a prudência de Jesus? Porque ele não foge da aparência do mal. Você está junto com um pecador. Tem gente que vai ao extremismo daquele versículo que o apóstolo Paulo diz: fuja da aparência do mal. Mas Jesus não fugiu da aparência aqui do mal, de ser confundido como um defensor de ladrão, como um bandidolatra, idólatra, ou seja, defensor de quem faz coisas erradas. Ele foi. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos trabalhavam, assim como Levi, e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que seguiam, ou seja, os pecadores viam que em Cristo alguma coisa para suas vidas iriam ganhar. Dificilmente se fosse com outra pessoa, porque aonde há luz, as trevas não ficam. Jesus é a luz da vida. Jesus resplandeceu. A luz que é o amor, que é a misericórdia de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que doou, deu seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que nele crê. Então Jesus com seus discípulos havia muitos que o seguiam, que eu admirava. Mas não basta simplesmente admirar, tem que ter uma transformação, tem que mudar de vida. Quando os mestres da lei, os doutores, os teólogos, os grandões, os murmuradores, os hipócritas, os sepulcros caiados, que eram os fariseus, viram Jesus comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com os publicanos e pecadores? Porque nós não comemos com os publicanos e pecadores para nós não se contaminar. Nós somos santos.
Nós, para não adulterar, olhamos para o chão toda hora, todo distante. Chegamos até, às vezes, bater a nossa cabeça em algum obstáculo. Isso é a história que diz. Os fariseus faziam isso. O tamanho zelo que eles tinham. Por isso que Jesus disse que se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, dificilmente as pessoas entrarão nos céus, no sentido do zelo que eles tinham pela Torá. Mas era um zelo equivocado, um zelo de soberba, de vanglória, porque nós somos melhores do que os outros. Era um zelo de falta de compaixão, porque eles se achavam, como eu disse, melhores que os outros e não tinham misericórdia de ninguém, não se compadeciam. Por isso que Jesus disse: vós dais o dízimo da hortelã, do cominho, do endro, mas esqueceis da misericórdia, do amor, porque se gabavam, se exaltavam, que davam os dízimos de tudo, inclusive da hortaliça que nem era para dar. Eles se gabavam porque jejuavam, porque oravam, mas só que não tinham misericórdia, só que não tinham amor pelo próximo, só que achavam que iam ser salvos pelas suas próprias obras, que achavam que eram os bambambãs. E o Senhor veio na contramão desse pensamento egocêntrico, esse pensamento exclusivista. Nosso grupo é melhor do que o outro grupo. Só aqui tem salvação, lá não tem. Jesus estava comendo com os pecadores. Jesus estava falando com os pecadores. Jesus não estava preso a tempo, a leis, mas sim estava compenetrado em fazer a obra do Pai. E ele veio para o pecador. E Jesus, ouvindo isso que eles disseram, então ele disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos. Eu não vim para chamar vocês, fariseus, que se acham justos. Eu vim exatamente para os pecadores, que confessam, como naquela parábola do Senhor, entre o fariseu e o republicano orava se humilhando, dizendo que era pecador, e o fariseu se exaltava. Quem que saiu justificado? Aquele que se humilhava, pecador. Já faz algum tempo aqui no canal que eu falo: eu prefiro um ateu sincero do que um crente enganador. Em outras palavras, o Senhor, do mesmo modo, trabalhava assim. Ele preferia um pecador que reconhecesse que era pecador, que não enganava, do que um hipócrita que aparentemente cumpria tudo, mas por dentro era uma besta fera, por dentro era uma imundícia. Exigiam dos discípulos do Senhor que lavasse as mãos, que lavasse os talheres, os copos, os pratos, mas o seu coração, o seu interior, estava cheio de rapina, de sujeira, de malignidade, de perversidade, de inveja, de prostituição, de engano, de vanglória, de soberba. O que entra não é o que contamina, mas é o que sai. E o que sai passa por dentro, pelos pensamentos, que depois acabam se aflorando ou acontecendo em atos. Então, aqui nessa mensagem do chamado de Levi, nós temos muitas lições. Nós temos a lição de que o Senhor não se deixava levar pela multidão,
aproveitou um ensejo da multidão estar ali para ensinar a palavra dele, e não para ensinar qualquer outra coisa, e não para falar qualquer outra coisa, e não para ganhar dinheiro com aquela multidão, e muito menos se deixou persuadir pela multidão, porventura poderia dizer, mestre, vamos fazer outra coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele não fugiu do foco. Viu o pecador Levi e chamou, assim como ele chama qualquer um pecador ao arrependimento. Como foi a pregação de João Batista, arrependei-vos que o reino de Deus é chegado. E imediatamente Levi prontamente seguiu o Senhor. Isso também é louvável, porque às vezes a pessoa coloca um empecilho, Senhor, agora não dá para te seguir, porque eu não estou liberto ainda. Senhor, não dá para te seguir porque eu não me sinto preparado para ser um teu servo. Sempre coloca um pretexto, sempre coloca um porém. Não vá, vá do jeito que o Senhor te chamou. Ele, que é o dono da obra, vai aperfeiçoar a obra, vai trabalhar em ti, vai te lapidar como uma joia preciosa, vai te fazer um varão, uma varoa valorosa, vai te fazer um vaso, vai te fazer uma pessoa abençoada em todos os sentidos. Não podemos recusar a chamada de Deus. É a chamada de Deus, não é a chamada dos homens, não é a chamada da religião. E Deus dá sinais. Por exemplo, não era para mim estar aqui fazendo essa pregação agora, mas querendo ou não, me surgiu uma espécie de insônia, me deu uma problemática, entre aspas, eu acordei e eu vim aqui fazer essa pregação. É oportunidade para pregar ou não é? É chamada? É. E assim Deus dá os sinais para nós, para mudarmos de vida, para seguirmos Ele, para deixar para trás as bagagens equivocadas, as bagagens ruins, deletérias, que só fazem mal para a nossa vida, o nosso passado errante, que Ele lança lá no mar do esquecimento. Você que porventura está passando por uma situação terrível, muito sofrimento, foi enganado muito na vida, está decepcionado, está com estresse, tem depressão, está com isso, está com aquilo, não vê uma luz no fim do túnel, não vê saída, não vê nada. O Senhor é a solução. Ele diz, segue-me, segue-me. E seguir Jesus o que é, meus caros? É renunciar a ti mesmo, carregar a cruz de cada dia e seguir. E fazendo essas três coisas, você se torna quem? Um cristão. Porque o conceito de um cristão é esse: renunciar a si mesmo, renunciar ao ego. Não colocar aí, Senhor, mas eu não dá, eu queria isso, não é agora. Não. É o Senhor em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Carregar a cruz de cada dia, o que é carregar a cruz de cada dia? É confiar no Senhor e passar o dia mal. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci. Basta cada dia o seu mal também. Então temos que ter fé, carregar a cruz cada dia e lembrando que o Senhor não dá fardo que a gente não possa carregar e que Ele está conosco até a consumação dos séculos, até o fim de tudo, e que nós não estamos sozinhos, desamparados. Não podemos ficar no vale da decisão, devemos decidir seguir o Senhor. Às vezes você segue um político, você segue uma estrela, um astro de futebol, de Hollywood, nas redes sociais. Você ama aquela pessoa, você segue. Mas seguir a palavra do Senhor você não quer seguir.
Amar a Deus sobre todas as coisas e após com si mesmo, que é exatamente renunciar o eu. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você renuncia, sim, o teu eu carnal de adorar outras pessoas, outros deuses, e também você renuncia o eu, sim, de só pensar em si e não amar o próximo. E quando você carrega a sua cruz de cada dia, você não fica se auto-vitimizando com mimimi, você confia na palavra do Senhor, você agradece, as coisas vão funcionando, você vai seguindo as pisadas do bom mestre, e uma hora você vai chegar a um determinado patamar, caminho, você vai dizer, mas que maravilha. A trajetória foi complicada, mas teve bênçãos, inclusive nessa trajetória, e o destino desse caminho, desse percurso, é maravilhoso, aos céus. O caminho é apertado, cheio de espinho, mas conduz à salvação, conduz às bênçãos, às benevolências de Jeová. Hoje mesmo eu estava pensando numa situação adversa. Eu digo até que isso é meu calcanhar de Aquiles, meu espinho na carne, como tinha o apóstolo Paulo. Toda vez que acontece alguma coisa eu me lembro disso e essa coisa me faz atribular. E sucedeu, eu estava caminhando, sucedeu essa problemática, eu vi uma situação, fiz um comparativo com a situação adversa minha. E eu perguntei a Deus, pois é, meu Pai, por que eu nunca fiz determinadas coisas e está me sucedendo isso? Por que comigo? Eu não mereço passar o que eu estou passando. Eu fiquei naquele questionamento, murmurando mesmo. Aí quando eu fui andando, veio na minha mente, você tem que parar com isso. Tem que simplesmente agradecer. Você compara com outros a sua situação que é inferior, aliás, é inferior aos outros, os outros têm uma situação melhor. Mas você não pensa que tem pessoas que estão numa situação bem mais precária, inferior à tua, e que o que tu tens que agradecer e a graças a mim que tu tens, porque nem isso tu poderia ter. Eu fiquei quieto, veio isso na minha mente. Então, meus caros, tudo é o trabalhar de Deus, tudo é deixar o ego de lado, porque o inimigo nos atrapalha nesse sentido de pensar de uma maneira equivocada. Por isso é necessário aceitar o chamado de Deus. Agora, lembrando, o chamado de Levi foi para pregar a palavra, mas cada um tem um chamado, cada um tem um dom a ser lapidado, despertado, e cabe à pessoa estar disposta a fazer, que depois vai ser cobrado, obviamente. A oportunidade se tem que abraçá-la. E o Senhor sabia que Levi tinha um chamado. Eu creio que o Senhor sabe que todo mundo tem um chamado. Ou seja, uma vocação para fazer determinada coisa. Às vezes você tem esse complexo de inferior, que não é ninguém, como diz a música, que não pode fazer nada, que não sabe fazer, que não vai dar certo. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E Ele confia em que, como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, desperte o dom que há em ti. Faça por onde? O Senhor já te deu. Siga a vontade dele, chamado. Seja dependente do Senhor.
Essa é a reflexão. E uma outra reflexão, a derradeira, é sobre o conflito entre aqueles que se acham os melhores com aqueles que precisam da graça do Senhor. Aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, mas não interpretem de modo equivocado, porque Levi não conhecia o Evangelho. Não é aquele que é um pecador quanto mais. Não é aquele que diz que é crente, está dentro da igreja. Essa mensagem não é para esse sujeito, porque isso configura o fariseu. Isso configura aquela que segue a doutrina farisaica. Aqui é para aquele que ainda não conhece a verdade. Para cumprir aquilo que Jesus disse. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Os fariseus achavam que, pelo seu próprio mérito, eles iam alcançar os céus e os demais jamais, porque não faziam o que eles faziam. Porque os outros não faziam o que eles, fariseus, faziam. E o Senhor demonstra misericórdia, dizendo claramente: eu não vim para vocês que se acham os santos, os justos. Eu vim exatamente para, como diz a palavra, os perdidos da casa de Israel, para buscar as ovelhas desgarradas, para salvar os pecadores, para curar os doentes. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor é longânimo. O Senhor não quebra a cana quebrada, não destrói, não esmiuça a cana quebrada e nem vai apagar o morrão que fumega. O que quer dizer essas expressões? Que o Senhor não veio para detonar ainda mais a vida daquele e daquela que está detonado, porque não segue o Senhor, porque não conhece a verdade. Ele veio para restaurar, para restituir, para salvar essas pessoas, não só do fogo do inferno, mas do sofrimento, da angústia, das problemáticas dessa vida, para dar segurança, fortaleza. É isso. É nesse sentido. Certa feita eu ouvi uma pessoa, e ela estava até certa, uma pregadora na realidade, que foi xingada no trabalho, porque um sujeito chegou e disse: esses crentes, eles aprontam tudo no mundo, depois vão dar uma de crente. Aí ela utilizou esse versículo bíblico. Muito bem. Agora, os crentes que cometem pecado e que se acham os santões e combatem os outros, eles não estão sendo cristãos. Aliás, eles não estão sendo pessoas que venham a ser, nesse caso aqui, que venham a calhar com esse caso. Pessoas que não conhecem a verdade. Eles sim conhecem a verdade, estão sendo fariseus, hipócritas. Por isso que o Senhor Jesus disse que naquele dia, o grande dia, muita será a surpresa. A surpresa será muita. Republicanos e meretrizes, e as meretrizes precederão, estarão no reino, enquanto outros não estarão. Não é porque o Senhor é favorável à prostituição, o Senhor é favorável ao ladrão de dinheiro do povo. Não, não, não. É porque eles se arrependeram. Em contrapartida, aquele lá que se acham que mais nunca se arrependeram, tinham seus pecadinhos ocultos, escondidinhos lá. Mas no último dia será tudo revelado. E aí eu quero ver. Por isso, mais vale ser sincero diante de Deus, como eu disse na expressão, mais vale ser um ateu sincero do que ser um hipócrita,
um crente mentiroso. Então essa é a mensagem, meus caros, que serve para mim, para você, para todos nós. Somente para você que ainda não conhece o Senhor, está fraco às vezes na fé, deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Você que está tentando salvar, que é apenas um seguidor, um admirador de Cristo, mas ainda não se entregou de vez para seguir de fato Ele, para aceitar o seu chamado, para aceitar ser uma nova criatura, para ter uma novidade de vida, para ter uma transformação, para ter uma vida prosperada, faça por onde. Esforça dentro do ânimo que o Senhor será contigo. Não precisa de rituais. Nós temos na instituição aquela questão: você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Mas não precisa de um ritual necessariamente para aceitar Jesus. Você automaticamente aceita Jesus quando você ouve o chamado dele. Quando ele segue-me, você segue. Senhor, eu quero te seguir. Mas é o Senhor, não é a religião, não é a denominação. Porque quem salva é Jesus Cristo, a porta de salvação é Jesus. E ele veio para quem? Os santos. Ele veio para os sãos. Ele veio para os justos. Não. Veio para os pecadores, para os enfermos e para os iníquos, a fim de que eles se arrependam. É claro que o são, o justo e também aquele que é justo, se ele é humilde, será salvo. Agora, se ele se ensoberbece e o genuíno amor não tem soberba, essa pessoa vai ficar. Nós temos um caso na Bíblia, no Antigo Testamento, é verdade, nós temos. Nabucodonosor, por conta da soberba, foi pastar. Porque Deus exalta aqueles que se humilham e humilha aqueles que se exaltam. Humilhai-vos diante das potentes mãos do Senhor, e Ele vos exaltará no momento certo, oportuno. Então a questão é humildade. Você se achegando diante de Deus: Senhor, eu sou pecador, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia, não sou melhor do que ninguém, não sou digno nem de olhar para os céus. E o Senhor vê a sua sinceridade, vê as suas lágrimas de arrependimento, vê que realmente você está contristado, você está consternado, se arrependendo dos seus pecados, se humilhando de uma maneira, até eu diria, gostosa, prazerosa na presença dEle, você vai ser exaltado. Agora, aquele que se gaba, achando que é alguma coisa, o Senhor, Ele humilha de uma maneira terrível. E como foram humilhados aqui os fariseus que queriam fazer ocasião com o Senhor. Se eu quisesse pregar, mas o tempo já não permite, uma outra coisa ainda aqui, para encerrar, creio eu que vai ser mais adiante, vai ter uma passagem que vai falar sobre isso. Jesus, ele chegou a dizer: João Batista veio e não bebia nada, se cuidava, porque ele fez um voto na Eliseu, e Jesus não fez. Jesus não seguiu esse voto. Então, o povo condenava, dizia que Jesus era beberrão e comilhão e pecador, porque se assentava nas rodas dos escarnecedores, dos pecadores, descumpria o Salmo primeiro, entre aspas. Olha só que coisa interessante para a gente meditar. Descumpriu o Salmo primeiro,
porque estava comendo com pecadores e bebendo. Jesus veio bebendo e bebendo vinho, comendo. Ele ficava falando, não pode, não pode. Quando João Batista não bebia, porque era um voto consagrado ali. É claro que Jesus não estava lá no meio dos pecadores para fazer blagues, piadinhas. Ele estava com o intuito de pregar o evangelho e ganhar almas para o reino. Mas ele não estava fora, ele estava participando. Ele estava, na realidade, ali presente, a fim de dar um presente, um regalo, que era a salvação para aquelas almas cansadas, aflitas, deprimidas, para trazer alívio do fardo pesado do pecado. Pois, como diz em São Mateus 11:28, o que diz? Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Por isso que a multidão vinha, se arrastava, ele pregava, e aqueles que captavam a mensagem, aqueles que estavam ouvindo captavam a mensagem. Levi captou a mensagem e fez por onde? E foi um grande servo de Deus, discípulo, apóstolo do Senhor. E é assim que Deus quer fazer com cada um de nós, principalmente com você que ainda não conhece essa verdade. Faça um propósito com o Senhor, ore a Ele, busque a Ele, faça uma prova de fé. Senhor, se Tu existes, se tens um chamado comigo para fazer determinada coisa, me mostre essa determinada coisa, me mostre, fale comigo, me dê orientação, que eu quero fazer, que eu quero ser um participante das Tuas bênçãos, eu quero desfrutar da Tua herança, das Tuas bênçãos. Está aí, meus caros, essa mensagem muito linda, maravilhosa para o nosso coração. O Senhor só tem o melhor para a nossa vida, mas nós devemos ter a responsabilidade de. O Senhor nos mandou fazer isso, nos chamou, vamos fazer. Existe uma expressão que diz que o cavalo encilhado passa só uma vez, você perdeu, já era. O Senhor não é bem assim, dá outras oportunidades, é verdade. Mas você tem que aproveitar, porque uma hora não vai ter mais essas oportunidades. E às vezes, muitas coisas que acontecem na sua vida é exatamente porque você recusou o chamado de Deus. Não vejo um caso de Jonas. Jonas não queria ir lá pregar. Não queria pregar em Nínive. Eu vou lá pregar para aquele povo sanguinolento, sanguinário, que não só mata pessoas, como faz muralha nas cabeças das pessoas mortas. Você sabia disso? A muralha, a fortificação da cidade de Nínive era de cabeça de pessoas, de inimigos. Eu não vou para lá para servir ainda de cabeça dessa muralha, pensou Jonas. Não, eu vou para Tarsis. O que aconteceu? Tempestade do mar e a coisa complicando. E os homens do navio dizendo, esse homem que está aqui tem algum problema com os deuses, porque realmente tem a ver com ele. Veja que Jonas não estava fazendo só mal a ele próprio, não estava só sofrendo a consequência, os outros que não tinham culpa estavam sofrendo também. E assim acontece, às vezes você não faz aquilo que o Senhor quer, sofre você, sofre seus familiares, sofre seus amigos, sofre quem está junto contigo. Aí Jonas teve que se humilhar, acatar o pedido do Senhor, ser lançado no mar. Veio o grande peixe,
e levou até onde? Até a Tarso. Lá ele pregou, aquele povo se arrependeu, até os animais se humilharam, e o Senhor se compadeceu e mudou a sua sentença, que era a sentença de morte para aquele povo. Mas como eles se arrependeram, eles alcançaram a salvação. E sabe quem são esse povo atualmente, hoje em dia? Os assírios. Os assírios aceitaram Jesus. Os assírios creem em Deus. O povo de Nínive, por conta da pregação de Jonas. E se Jonas não fosse, quantas almas Deus iria requerer dele? Porque em Ezequiel diz, se você pregar a verdade e a pessoa não aceitar, você está livre do sangue daquela alma. Mas se você não prega, aí a coisa complica, você está com sangue, ou seja, Deus vai requerer de ti. Exemplo do Velho Testamento tem a ver com o Novo Testamento. Por isso que Paulo dizia, ai de mim se não pregar esse evangelho. O evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Essa foi a mensagem para um quadro aqui das pregações do livro de São Marcos. Você pode encontrar essas pregações na playlist São Marcos. Já pregamos, essa é a sexta mensagem, vamos até o final do livro. Deus os abençoe. Fique com essas palavras. Vamos fazer até uma breve oração para encerrar. Pai eterno, Pai maravilhoso, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos para te agradecer por tudo, por esse momento sublime de oração, por esse momento oportuno onde a tua palavra foi pregada. Abençoa cada um de nós, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, fala conosco, fala com cada um que tem sede de salvação, desperta aquele que está dormindo, cura o enfermo agora, Pai, liberta o oprimido, visita nossos familiares, livra de todo mal, salva de todo perigo, Pai querido, guarda aqueles que estão trabalhando, guarda aqueles que estão em iminente perigo de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Entra nesse lar, entra nessa família, convence esse coração de pedra a aceitar a tua verdade. Elimina o ego do nosso ser, ajuda nós a se entregar a ti de corpo, alma e espírito, a fazermos aquilo que te agrada, assim como diz a tua palavra e nós pregamos, que é para renunciar ao nosso eu, carregar a cruz de cada dia, e o Senhor estará conosco, porque estaremos assim, servindo a Ti. Ajuda a todos nós a compreender essa verdade, Senhor. Nos abençoa, nos livra de todo mal, destrói toda obra da macumbaria, feitiçaria, bruxaria, repreende todo mal, Senhor, todo ataque do maligno. Não deixe o inimigo interferir em nossas vidas, pedindo que teus projetos se cumpram, que as tuas bênçãos venham ser cumpridas em nossas vidas. Pai eterno, guarda cada um de nós. Conforta esse coração aflito, levanta o caído. Consola aquele, meu Pai querido, que está precisando de consolo, porque teve uma decepção, porque perdeu o ente querido, porque está sofrendo de alguma forma, que o teu Espírito Santo possa consolar, já que Ele é o Consolador. Ó Deus Pai tremendo, assim nós te pedimos e te agradecemos. Certo que o Senhor visitou a cada um de nós e nos abençoou grandemente, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos e até uma próxima.